Você já deve ter ouvido falar que a gravidez pode ser bem perigosa para porquinhas da Índia. E isso é verdade. Mas você sabe por que a gestação e o parto podem ser tão arriscados para esses bichinhos? O que elas têm de diferente de fêmeas de outras espécies para que o parto e a gestação se tornem um momento de risco para elas? Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre isso. A gestação das porquinhas da Índia pode durar de 59 até 72 dias, o que é bastante para um animalzinho desses. E normalmente a gestação é mais longa quando a ninhada é maior. E isso já causa um desgaste bem grande na fêmea. E por que a gestação é tão longa assim? E a gestação é tão longa assim para que os filhotes possam ser completamente formados. Quem já viu um porquinho da Índia ao nascer deve ter percebido que eles já nascem completamente prontos, parecem miniaturas dos pais. Eles já nascem peludos, ao contrário de muitos roedores, com os olhinhos abertos, dentinhos, ouvindo. Em até 24 horas, eles já conseguem se alimentar dos alimentos sólidos, como os pais. Então imagina, para essa fêmea, o esforço do organismo dela para formar os filhotinhos dessa forma prontos. E depois de todo o esforço do organismo para formar esses filhotes, tem o esforço do parto. E imagine, quanto maior a quantidade de filhotes, maior o esforço para o organismo dela formar os fetos e depois para ela conseguir parir todos esses filhotes. E logo depois também eles começam a mamar, o que já retira ainda mais nutrientes. Então, o primeiro motivo para a gestação das porquinhas da Índia ser bem mais arriscado é exatamente esse. O tempo de gestação e o esforço do organismo delas para preparar os filhotes para que eles nasçam completamente prontos. E isso também a gente pode comparar com outros roedores. Se você olhar os filhotes de rato ou de hamsters, normalmente a gestação é bem mais curta e os filhotes nascem sem enxergar, sem pelo, mamando, ainda não conseguem se alimentar por algum tempo. Então, a porquinha consegue produzir filhotes já mais adaptados, mais preparados para sobreviver. Mas isso também requer dela um esforço muito maior do organismo, o que aumenta os riscos para a fêmea. E não é só isso. Além desse esforço todo para a fêmea gestar esses filhotes e depois parir e cuidar deles, existem outros riscos que muita gente não conhece. Muita gente não sabe, mas as porquinhas são muito sensíveis ao estresse. E isso é um perigo também durante a gestação. É por isso que muitas vezes os veterinários falam para que você não toque muito na porquinha se ela estiver gestante. Não dê banho, não fique manipulando muito. Porque no caso das porquinhas, um estresse pode levar ao aborto. Isso é mais comum do que se imagina. Não são raros os casos de porquinhas que se assustam com outros animais e abortam, de que são muito manipuladas, passam por um banho e logo depois perdem toda a cria. Então, o estresse também é um fator importante. E além do aborto, ele pode sim causar morte. Muitas vezes essa fêmea pode sofrer um aborto e não conseguir expelir todos os filhotes e acabar morrendo de infecção porque o tutor não percebe isso. Como são bichinhos que na natureza são presas, eles tentam esconder todos os tipos de problemas, até que ela não está se sentindo bem, que ela está com os fetos mortos no abdômen, que ela passou por um estresse muito grande, abortou, mas algum filhote não foi abortado corretamente e pode permanecer no útero. E muita gente nem imagina que o macho, junto com a fêmea, nessa fase de gestação, causa um estresse, porque mesmo ela já estando grávida, ele continua tentando montar e acasalar. E a fêmea fica muito estressada tentando fugir daquele macho que incomoda, que persegue, que fica montando. E isso também pode acabar levando ao aborto. Além disso, uma outra informação muito importante que a maioria das pessoas não sabem é que a fêmea, depois de parir, poucas horas depois do parto, 8 horas depois desse parto, depois de todo aquele esforço de gerar o filhote e de parir,
ela volta a entrar no cio. E se ela tiver com o macho junto, eles vão acasalar normalmente. Agora imagina essa fêmea que acabou de passar por esse esforço enorme para gerar e parir esses filhotes, que vai amamentar ainda esses filhotes, engravidar novamente em tão pouco tempo e ter que passar por todo esse processo de novo. Ela vai ter que formar de novo os filhotes, ela não vai ter tempo nem de recuperar o que ela perdeu e já vai estar de novo gerando esses fetos e parindo esses fetos e depois amamentando todos esses filhotes. Por isso que é tão comum que fêmeas que se reproduzem com tanta frequência, que não tem um intervalo grande de pelo menos 4 meses entre o final de uma amamentação e uma nova gestação, acabem ficando muito debilitadas e morram. Muitas vezes elas ficam tão debilitadas que elas não conseguem manter a gestação, ou então elas morrem durante ou logo após o parto. Muitas vezes a gente vê relatos de tutores arrasados porque numa segunda, numa terceira cria daquela fêmea, ela pariu, parecia tudo bem, e às vezes no dia seguinte ela foi encontrada morta. Então, isso, infelizmente, é muito comum. As porquinhas da Índia não podem ficar tendo partos seguidos. Não podem gestar de forma assim tão seguida sem um intervalo. E muita gente fala, mas na natureza não seria assim? Não, na natureza elas têm um espaço muito maior. E elas conseguem evitar um macho com mais facilidade. Agora, num ambiente pequeno, num cercado, num quintal, num espaço assim, elas não têm muito para onde fugir. Elas não têm um território tão amplo assim que elas conseguem evitar o macho. E se já não bastasse tudo isso, ainda existe mais um problema que a maioria dos tutores desconhece. As fêmeas de porquinhos da Índia têm um prazo para acasalarem pela primeira vez para que possam parir dentro de um determinado tempo. Elas devem acasalar entre 4 e 7 meses de idade. Não devem acasalar depois disso pela primeira vez. Se for um segundo, um terceiro parto, não é problema. Mas a primeira cria, o acasalamento tem que ser entre os 4 e os 7 meses. E isso acontece porque os ossos do canal de parto, durante essa primeira fase, os ossos não estão consolidados. Então, durante o parto, ela vai ter uma dilatação normal, os ossos pélvicos vão se dilatar, vão se abrir, e o canal de parto vai ter o tamanho suficiente para que os filhotes consigam nascer. Agora, se essa fêmea passar dessa idade para acasalar pela primeira vez e parir, por volta dos 9, 10 meses, acontece uma calcificação desses ossos. E o canal de parto, se ele não teve uma dilatação anterior, ele vai calcificar mais fechado. E se isso acontecer, os filhotes não vão ter passagem. Se ela nunca pariu antes, se o canal de parto não dilatou, ele é bem mais fechado quando ele passa por essa fase de calcificação. E aí, simplesmente, os filhotes não têm passagem. E não é nada fácil você perceber que a porquinha da Índia está parindo e não consegue parir. Ela vai precisar de uma ajuda de um veterinário, ela vai precisar passar por uma cesárea. Só que muitas vezes os tutores não percebem, porque esses partos acontecem de madrugada, durante a noite. E aí, muitas vezes você vai encontrar aquela fêmea morta pela manhã. Ou então você procura, ou então você até consegue perceber o problema a tempo. Mas a gente sabe que não são fáceis de encontrar os veterinários que atendam roedores, principalmente de madrugada. E que para a gente poder fazer uma cirurgia como essa, é preciso ter anestesista, toda a equipe cirúrgica e um centro cirúrgico preparados, o que é muito difícil nesses horários. Então, agora você sabe que para as porquinhas da Índia, realmente a gestação e o parto são mais arriscados. Que você corre o risco de perder a sua porquinha durante a gestação ou durante o parto, ou até um pouco depois dele. E agora que você conhece todos esses riscos, pense bem antes de
pensar em colocar a sua porquinha para reprodução. Você pode acabar ficando sem os filhotes e sem ela. E é importante lembrar que a gestação, o parto, o cuidado dos filhotes não traz nenhum benefício para a fêmea. E que não ter filhotes também não causa nenhum problema para ela. Na verdade, ela pode viver muito mais feliz e saudável sem ter sido mãe. Isso para ela não faz a menor diferença, não tem esse lado psicológico e ela não corre todos os riscos e nem passa por todos os sofrimentos de gerar esses filhotes, de parir. Então, a decisão de não colocar uma fêmea para reprodução não é uma maldade, pelo contrário, é uma forma do tutor mostrar o respeito e o carinho que ele tem pelo seu bichinho. Lembrando também que a reprodução deve ser feita por quem entende de genética, para não causar mais problemas e não gerar filhotes que vão ter um futuro difícil. A falta de controle genético, ou até os partos seguidos, as fêmeas muito jovens, ou as fêmeas mais idosas, ou até mais debilitadas, podem gerar filhotes mortos, filhotes muito debilitados, ou filhotes deficientes. Ou até filhotes aparentemente saudáveis ao nascer e que futuramente podem apresentar problemas cardíacos, odontológicos, causando muito sofrimento a eles. E agora que você já sabe de todos esses riscos, não deixe de divulgar esse vídeo para quem também tem porquinho, para aquelas pessoas que pretendem reproduzir os seus porquinhos, achando que isso pode ser bom para a fêmea, que pode ser uma coisa boa para a saúde dela, para que a gente evite o nascimento de filhotes com problema, a morte de fêmeas e o sofrimento dessas fêmeas usadas para reprodução tão frequente.